Olá, irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na segunda lição do nosso segundo trimestre da Escola Bíblica. Durante este trimestre estaremos estudando sobre a ética cristã, sobre vários aspectos, inserida em vários contextos. E nessa lição de número 2, o nosso assunto é ideologia de gênero. Para falarmos sobre este assunto, eu resolvi fazer uso de um material já publicado, de um material já pronto, do nosso amado pastor Alessandro Medeiros. O pastor Alessandro Medeiros, ele é dirigente de uma das congregações, a congregação de Cordovil, da ADMC, Assembleia de Deus Ministério de Cordovil. Nosso presidente é o pastor Francisco José da Silva. O pastor Alessandro Medeiros também ele é superintendente da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, do nosso campo. E ele, nos últimos anos, ele estudou bastante sobre esse assunto e produziu algum material gráfico, fonográfico, como apostila, um livreto e mesmo um DVD sobre este assunto específico, ideologia de gênero. E para isso eu pedi ao nosso pastor Alessandro para usar o seu material nesta nossa segunda lição, que por sua vez nos traz um assunto tão relevante e nos remete para algumas perguntas. O que é ideologia? O que é gênero? O que é ideologia de gênero? Quais são os precursores da ideologia de gênero? Quais são as outras ideologias que apoiam a ideologia de gênero? Quais são os formadores da ideologia de gênero e os seus defensores nos dias atuais? Quais são as consequências da ideologia de gênero? Quais são os protagonistas desta ideologia, em quais áreas da sociedade a ideologia de gênero atua? Qual deve ser o nosso posicionamento como igreja, como cristãos, como servos de Deus, acerca deste assunto tão controvertido? Para responder a estas e algumas outras perguntas, nós estaremos iniciando a nossa lição número 2, com o apoio do pastor Alessandro Medeiros. Pastor Alessandro, nos fale alguma coisa de forma resumida neste momento introdutório sobre ideologia de gênero ou mesmo sobre o seu trabalho. Pois bem, em primeiro lugar eu saúdo a todos os irmãos, com a paz do Senhor. E o que a gente pode dizer de ideologia de gênero, de forma bem resumida, é que a ideologia de gênero nada mais é do que uma nova forma de se pensar o ser humano como um todo, que tem como objetivo último um projeto de engenharia social, cuja finalidade, e nessa finalidade nós percebemos claramente a influência satânica por detrás disso tudo. O fim último da proposta da ideologia de gênero é a desconstrução da fórmula mátrix, que é a nossa família, da célula mátrix, conforme ela o é segundo a palavra de Deus, que diz que o homem deixa seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então esse conceito familiar de família, o homem, a mulher e a sua prole, é que é visado pelos proponentes da ideologia de gênero, que deve ser desconstruído. E de qual maneira? Pensando o ser humano de forma diferente, de uma forma que a gente chama tripartida, mas não a forma tripartida bíblica, que é o homem, espírito, alma e corpo, mas é uma forma tripartida dentro do campo da sexualidade, pensando que o homem é dotado de um gênero, ou seja, uma forma como ele se enxerga no campo da sexualidade, exatamente, sendo que esse gênero, ele se encontra desassociado do sexo. Então, segundo os proponentes da ideologia de gênero, não é o meu sexo ou a minha natureza nato-biológica que vai me definir, ou vai definir a minha sexualidade, mas é como eu me enxergo exatamente. Então, os proponentes da ideologia de gênero vai dividir o ser humano em 3 partes distintas. O sexo, que é a sua natureza nato-biológica. Se o ser humano nasce com um órgão masculino, ele automaticamente será macho. Se nasce com um órgão sexual feminino, será fêmea. Porém,
macho e fêmea não determinará, segundo essa ideologia, se ele será um homem ou uma mulher. Então, para os proponentes do gênero, o que vale não é o sexo, não é como eu nasço, né, o órgão genital que eu possuo, mas é como eu me enxergo. E a terceira coisa é a minha identidade afetiva, né, que a gente chama de orientação sexual. Então, o ser humano, segundo a proposta do gênero, ele é sexo, ele é gênero e orientação sexual. E nisso o ser humano vira um ser amorfo, uma bagunça, porque ele pode nascer homem, se sentir uma mulher e sentir atração por um homem, ou até por um homem e uma mulher, ou até ao contrário, ele nascer uma mulher, se sentir de fato uma mulher e se sentir a atração por um homem. E nessa diversidade de gêneros, já foram catalogados mais de 50 tipos de gênero. Exato. Com essa bagunça toda que o homem está fazendo. Então, isso foi apenas uma palhinha do material de estudo que nós temos do pastor Alessandro, que ele gentilmente nos cedeu para estarmos publicando nessa lição número 2. Você não pode perder, esta lição está muito proveitosa, tem muita coisa para nós aprendermos da parte de Deus e da parte da sua palavra. Então, vamos à aula número 2, a ideologia de gênero, ou melhor, a ética cristã e ideologia de gênero. Vem conosco nesta aula. Olá, irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Chegamos então na segunda lição do nosso segundo trimestre de 2018, lição esta que tem como título A Ética Cristã e Ideologia de Gênero. E nessa lição, como dissemos aí no início dos nossos comentários, estaremos fazendo uso do vasto material de vídeo que possui o pastor Alessandro Medeiros, que já se pronunciou. Pois bem, esta nossa lição, ela tem 3 tópicos principais. No primeiro tópico, o comentarista fala acerca da definição de ideologia de gênero, o conceito de ideologia de gênero. Na segunda lição, o comentarista vai nos falar sobre as consequências da proposta da ideologia de gênero para a sociedade. E no tópico número 3, o comentarista nos fala acerca do ideal divino para a sexualidade, para o sexo, do ideal divino para não apenas esta ideologia, mas para todas as ideologias em relação a todas as demais ideologias. Pois bem, tópico primeiro, o que é ideologia de gênero? Conforme o nosso comentarista, ele nos traz com muita propriedade a definição etimológica, tanto da palavra ideologia quanto da palavra gênero. E é importante que nós venhamos estudar todas essas questões etimológicas. Na questão etimológica, a palavra ideologia é um conjunto de ideias que tem como propósito reger, conduzir os procedimentos e os comportamentos das pessoas de uma sociedade. Isto é ideologia. E a palavra gênero, vindo do grego genus, quer dizer espécie, criação. Ideologia de gênero, num sentido mais próprio, num sentido mais pós-moderno da palavra, então seria um conjunto de ideias que tenta fazer com que as pessoas entendam que não existe o sexo feminino ou o sexo masculino. É um conjunto de ideias que tenta incutir na mente das pessoas que existe uma desassociação entre gênero e sexo. O homem pode ter o sexo, a pessoa, pode ter o sexo masculino ou feminino, e independente do sexo masculino ou feminino, ela pode decidir
por ter o gênero masculino ou o gênero feminino. Isso é o que prega a ideologia de gênero, e nós vamos ver conforme baseado nas explicações tanto do pastor Alessandro quanto algumas anotações que nós aqui fizemos. Eu coloquei aqui 4 pontos importantes para nós definirmos ideologia de gênero. Após estes 4 pontos, estaremos passando um vídeo do pastor Alessandro Medeiros falando ainda sobre esta definição de ideologia de gênero. Primeiro ponto, o que é ideologia de gênero? É a reconstrução ideológica da sociedade. Ao longo dos anos, a gente observa pela palavra de Deus, pela nossa cultura judaico-cristã, que existe um padrão estabelecido por Deus para o conceito de família, para o conceito de sociedade, sendo a família a célula máter da sociedade. Nós temos o conceito de pai, mãe e a sua prole, marido, mulher e a geração da sua prole, esposo, esposa e a geração e criação e formação da sua prole, dando continuidade à espécie humana. Ideologia de gênero é um esforço justamente para desconstruir esta ideia, para desconstruir esta ideologia judaico-cristã, que é a ideologia do casamento nos padrões divinos. E quando nós falamos que é uma tentativa de reconstrução ideológica da sociedade, é importante dizer que já há séculos e séculos e séculos o inimigo das nossas almas vem trabalhando na mente, vem trabalhando na história, vem trabalhando na sociedade para executar esta desconstrução ideológica. É uma desconstrução da ideia de família, é uma desconstrução da ideia de sexualidade, é uma desconstrução da ideia de identidade biológica. O que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero, ponto número 2, é a negação da identidade biológica. O que vem a ser isso? Existe uma intenção de se separar a identidade biológica e o que eles chamam de identidade de gênero. A identidade biológica pode ser homem ou mulher, mas a identidade de gênero é justamente aquilo que o homem ou que a mulher desejar ser ou pretender ser ou se identificar. Neste contexto, eu também entendo que ideologia de gênero é uma tentativa de hipervalorizar a vontade humana. Afinal de contas, o que vale na ideologia de gênero é o que o homem pensa, é o que o homem acha, é como a pessoa se identifica, é o que a pessoa pretende ser, qual a identidade de gênero que a pessoa deseja assumir. Então, ainda dentro deste contexto, nós entendemos que ideologia de gênero é uma doutrina de demônio que está tentando desconstruir a família, ou melhor, desconstruir tudo aquilo que Deus tem estabelecido para reger a sociedade. Vamos então ao vídeo do pastor Alessandro, nos falando acerca do que vem a ser da sua definição de ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? O que vem a ser este conceito que nós, no capítulo anterior, definimos como uma doutrina de demônios e um assunto que merece a nossa total atenção? O que vem a ser a ideologia de gênero? A ideologia de gênero nada mais é do que uma nova forma, um novo jeito de se pensar a sociedade, principalmente baseado nas ideias de sociedade ou nos conceitos de sociedade de um famoso filósofo alemão chamado Karl Marx. Pois bem, nós ouvimos agora o pastor Alessandro falando sobre a sua definição de ideologia de gênero. Eu gostaria de voltar
ao pastor Alessandro para que ele nos falasse acerca da negação da identidade biológica e acerca da visão dualista acerca da identidade, quando os idealizadores desta ideia de gênero tentam separar a identidade biológica e a identidade de gênero. Pastor Alessandro. A ideologia de gênero é uma nova forma de pensar a sociedade, mas principalmente a ideologia de gênero é uma negação da realidade humana. E o que é negar a realidade humana? Quando a gente pensa em ideologia de gênero ou conceito de gênero, na nossa mente deve estar sempre ligada que gênero diz respeito a sexo. Quando os ideólogos de gênero falam gênero, dentro da nossa linguagem cristã, nós estamos falando de sexo. Então, sexo e gênero acaba sendo a mesma coisa. Só que gênero, segundo eles querem passar para a sociedade, e isto vem de forma a priori velada mesmo, por detrás dos bastidores, eles querem transmitir a ideia de que gênero é apenas uma forma mais polida, uma forma mais educada de se falar de sexo. Porém, nós vamos descobrindo, a partir com que esse estudo for se desenvolvendo, que gênero é muito mais do que uma forma polida de se falar de sexo. Gênero diz respeito a uma evidente negação da realidade humana. Mas o que a gente pensa sobre a realidade humana? A realidade humana, principalmente na esfera da sexualidade, ela é evidenciada pela nossa natureza nato-fisiológica. Dentro da ideologia de gênero, você não pode dizer que está vindo um homem ou uma mulher ao mundo. Você tem que dizer que está vindo uma criança ao mundo. Por quê? Homem ou mulher não é definido pelo órgão genital que ele apresenta ao nascer. Mas homem e mulher, segundo a ideologia de gênero, será definido ou é uma identificação que este ser irá assumir para si ao longo da sua vida. Por quê? Porque dentro da ideologia de gênero existe uma visão dualista da realidade humana. Do que se trata esta visão dualista? Se trata do desejo de se separar a realidade biológica, que é exatamente este conceito nato-fisiológico, que tem como evidência os órgãos sexuais, o órgão sexual masculino evidenciando o homem, órgão sexual feminino evidenciando uma mulher. Porém, dentro da ideologia de gênero, existe uma busca de se desassociar a minha realidade nato-fisiológica ou a verdade que a minha biologia ela me apresenta ou me identifica como homem ou mulher através do órgão sexual com que eu nasço. Porém, a ideologia de gênero visa separar esta realidade biológica ou fisiológica da minha vontade como ser humano. Então, a ideologia de gênero, ela nos diz que o que vale, afinal de contas, não é aquilo que eu nasço, ou seja, não é a minha realidade biológica que me define como homem ou mulher, mas é aquilo que eu me identifico, é aquilo que eu desejo ser. Então é a vontade humana, segundo a ideologia de gênero,
que irá definir se o ser humano é homem ou mulher. Pois bem, irmãos, ainda no primeiro tópico, nós temos visto aí que ideologia de gênero é um plano de engenharia social que já vem se arrastando há séculos, é uma tentativa do inimigo das nossas almas de desqualificar tudo aquilo que se origina e se identifica com Deus. É uma forma do diabo poder implantar os seus astutos intentos na sociedade. E através desta tentativa, através desta iniciativa, vão surgindo várias ideologias. Ainda no tópico 1º da nossa lição, nós chegamos aqui no subtópico número 3, que fala acerca dos pioneiros e dos apoiadores desta ideologia de gênero. Então é bom lembrar aos irmãos, aos professores, que a ideologia de gênero não é uma doutrina única e conclusiva em si só. Ela é, na verdade, um somatório de várias outras ideologias, de vários outros pensamentos que acabaram por apoiar a ideologia de gênero. Dentre estas outras ideologias, nós poderíamos citar pelo menos 3, que são as 3 principais, fora as outras: o marxismo, o feminismo e o movimento LGBT. Cada um desses segmentos tem um propósito definido, tem uma visão específica. O marxismo, ele visa o poder. O feminismo, ele visa a igualdade social de ambos os sexos. Já o movimento LGBT visa conquistar um espaço na sociedade. Todos esses movimentos, tanto o que visa o poder, quanto o que visa uma igualdade, tanto o que visa a ocupação de um espaço, todos esses movimentos acharam na ideologia de gênero uma maneira deles crescerem, uma maneira deles se projetarem na sociedade. Existem vários outros movimentos que nós poderíamos citar aqui, além do marxismo, além do movimento LGBT, como a própria nossa revista, na primeira lição, nos fala do pós-modernismo, do materialismo e tantas outras ideologias que acabam ganhando força com o movimento da ideologia de gênero. Todos esses movimentos, geralmente começam com um cenário de fundo de legitimidade. Geralmente eles começam defendendo causas que aparentemente são legítimas, porém, conforme vai evoluindo a sua crença, a sua doutrina, a sua forma de pensar, eles vão mostrando o seu verdadeiro propósito na sociedade e acabam por expressar não apenas as suas ideologias, mas também os seus propósitos, mas também a sua maneira de ser e agir na sociedade. E o somatório dos propósitos, da ideologia, da reação, o somatório de tudo isso nos mostra que essas ideologias não são ideologias de Deus, não são doutrinas das Sagradas Escrituras, mas são doutrinas de demônios que tentam fazer com que Deus e a Bíblia e a família e a autoridade espiritual percam a sua autoridade, percam a sua valia, percam a sua legitimidade. Vamos agora ouvir o pastor Alessandro falando um pouquinho sobre o feminismo e sobre o marxismo, que são ideologias que se somaram e ganharam força com a ideologia de gênero. As feministas serão as principais defensoras e propagadoras da ideologia de gênero. E esse movimento feminista, que irá assumir para si este papel de proponente do gênero, do conceito de gênero, irá começar a partir da década de 60, com aqueles movimentos de revolução sexual, de Woodstock, enfim. E até hoje, se nós formos observar as devidas marchas
que são feitas pelas feministas, onde as mulheres, para protestar, elas tiram as suas roupas e andam nuas pela cidade com cartazes e letras, palavras de protesto escritas sobre os seus corpos desnudos, algumas, como uma forma mais agressiva de protesto, chegaram até a fazer uso de símbolos cristãos de uma forma muito ruim, blasfemando os símbolos cristãos. Nós vamos ver que essas feministas que assumirão este papel principal na defesa da ideologia de gênero. Porém, elas irão, para ganhar força, se associarem a outras minorias, como é o caso dos homossexuais, por exemplo, e de militâncias relacionadas ao marxismo cultural. É importante nós salientarmos, em outra oportunidade, nós estaremos aqui realizando um vídeo, fazendo um vídeo sobre marxismo cultural, porém, é importante a gente ter em mente que ideologia de gênero está inserido até a ponta dos seus cabelos dentro do projeto de marxismo cultural, que é o projeto de se modificar a sociedade, principalmente através das ideias de Antônio Gramsci, o filósofo italiano que ficou exilado na época da ditadura de Mussolini, e através das ideias, via os seus escritos, ao qual ele escreve no cárcere, esse conceito de marxismo cultural, de que a revolução marxista ela só irá acontecer a partir do momento que se mudar a cultura, que irá ser desenvolvida pela escola de Frankfurt, enfim, podemos afirmar, sem deixar a menor dúvida, de que a ideologia de gênero faz parte, sim, deste projeto de mudança, de desconstrução da nossa cultura. E é importante a gente lembrar que a cultura ocidental, ela está enraizada ou embasada naquilo que nós chamamos de ética judaico-cristã, cujo seu fundamento se encontra nas Sagradas Escrituras. Então é a Bíblia Sagrada que dá fundamento, que dá a base para todo o conceito de moralidade que diz respeito ao comportamento e aos valores atribuídos pelo ser humano. É a Bíblia Sagrada que irá servir de base para todo o conceito moral estabelecido na nossa cultura ocidental. Pois bem, irmãos, chegamos no tópico número 2 da nossa lição. E neste tópico número 2, nós vamos falar sobre as consequências da ideologia de gênero. Quais são as consequências da ideologia de gênero? O que essa ideologia traz de benefício ou malefício para a sociedade? Bem, a princípio, de benefício não traz absolutamente nenhum benefício a ideologia de gênero. Mas antes de falarmos sobre as consequências propriamente dito, vamos voltar um pouco no passado e vamos ver como tudo começou, quando foi usada pela primeira vez esta expressão ideologia de gênero, qual foi a pessoa, qual foi o cientista, o médico que começou então a ganhar força com essa ideologia. E no final nós queremos contar a história da família Heimer. A família Heimer foi uma família que passou por uma experiência terrível. Mas vamos primeiro ao pastor Alessandro nos falando acerca dos pioneiros da ideologia de gênero. Quando a gente pensa na origem do conceito, duas personagens vêm em nossa mente, sendo que uma delas irá assumir um papel marcante
dentro da gênesis da ideologia de gênero. O primeiro se chama John Money. John Money é um sexologista que irá ser o primeiro que irá fazer esta distinção entre sexo e gênero. Porém, tempos depois, um outro psicólogo americano chamado Robert Stoller, ele irá ir além do John Money. O que ele vai fazer? Ele irá definir, além de fazer esta distinção de sexo e gênero, mas será ele, Robert Stoller, que irá determinar que sexo está ligado à biologia ou à realidade fisiológica, enquanto que o gênero é um papel assumido pelo ser humano na sociedade. Inclusive, ele registrará essas suas ideias em sua principal obra, chamada Sex and Gender, que quer dizer sexo e gênero, um livro pelo qual ele publicou em 1968, que servirá como base do conceito de gênero que nós temos hoje. Porém, não será Robert Stoller que será o nosso ou a nossa personagem principal aqui nesse assunto que diz respeito à origem do gênero, mas o personagem marcante, a personagem principal nesta gênesis relacionada à ideologia de gênero, sem dúvida nenhuma, será o Dr. John Money. Dr. John Money, conforme nós já descrevemos, ele será o primeiro a fazer esta distinção entre sexo e gênero. E é exatamente John Money que vai determinar que existe, ele irá descrever que existe um gênero deslocado da realidade anatômica da pessoa. Vou repetir. John Money, ele irá descrever que existe um gênero deslocado da realidade anatômica de uma pessoa. E ele passou parte da sua vida trabalhando para desenvolver esta tese. Porém, somente 10 anos depois, aproximadamente, é que ele vai ter a possibilidade de trazer ao que a gente chama de conhecimento empírico ou conhecimento através da experiência. John Money, depois de 10 anos, terá esta oportunidade para pôr em prática, através de uma experiência real, toda essa sua ideologia de que um gênero ele pode existir ou ele existe deslocado da realidade anatômica da pessoa ou biológica ou fisiológica da pessoa. E essa oportunidade vai surgir, infelizmente, através de uma tragédia. Tragédia essa que irá ocorrer numa família canadense, que é a família Haime, onde esta família era composta de 4 membros: o pai, que se chamava John Haime, a mãe, que se chamava Janet Haime, os 2 filhos dele, que se chamavam Brian Haime e também Bruce Haime. Aonde dos seus 2 filhos, dos filhos desse casal, o Brian vai ser aquele que assumirá este papel principal nessa triste história. Pois bem, irmãos, pastor Alessandro acaba de nos dizer que John Money foi o primeiro a distinguir entre sexo e gênero, afirmando que existe um gênero deslocado da realidade anatômica da pessoa. Este médico, ele até então estava apenas com teorias, mas aconteceu algo muito grave que acabou por dar força à ideologia de John Money. Uma família Hamer, composta por John Hamer, o pai, Janet Hamer, a mãe, Bruce Hamer
e Brian Heimer, 2 irmãos. Esta família foi levar Brian Heimer para fazer uma operação de fimose. E aconteceu que essa operação foi mal sucedida. E acabou que dilacerou o órgão genital masculino de Brian Heimer. A família ficou desesperada. O que fazer? Neste contexto, entrou o médico John Money e deu um conselho para a família. Cria este garoto como se ele fosse uma menina. Cria este garoto como se ele fosse uma mulher. E a família aderiu a esta experiência. Durante anos e anos e anos, Brian Heimer não foi mais criado como Brian, foi criado como Brenda Heimer. A mãe comprou roupas de menina, brinquedos de menina, adotou-se um nome de menina para Brian, que passou a se chamar Brenda, e esta experiência foi se arrastando ao longo dos anos. Porém, num determinado momento, a mãe percebeu que já no início da experiência, Brenda, ou melhor, Brian, rejeitou ou estava rejeitando todas as questões de gênero do sexo feminino, pois afinal de contas, ele nasceu homem, ele era homem. Aos 14 anos, a mãe resolve contar para Brian que ele não era Brenda, que ele era Brian. Brian agora passa a assumir a identidade de David, porque ele não se conformava com a identidade de gênero feminino. E ele agora, Brian, esta família, ela possui um desfecho muito sério, muito dramático, muito triste, porque uma experiência, o doutor que queria fazer desta família uma cobaia, acaba sumindo da mídia, e quando foi descoberto a situação, se descobriu que o pai não aguentou e entrou em depressão e começou a beber e a beber e a beber e virou um alcoólatra, virou um dependente químico. A mãe entrou em depressão e tentou suicídio várias vezes. O irmão de Brian, Bruce Heimer, ele entrou num processo de esquizofrenia e morreu de overdose de remédios que tomava. Já Brian, ele assumiu o papel de homem em plena adolescência, mas ele não aguentando a pressão da sociedade, os conflitos que isso estava causando, afinal de contas ele era menina ou era menino, ele não aguentou a pressão e nos diz a história que ele acabou se suicidando com um tiro. Esta foi a família que passou por uma experiência do médico John Money, que tentou provar a ideologia de gênero. Nesta família, nós vemos o exemplo das consequências danescas que esta ideologia de gênero pode provocar na sociedade. Quais são as consequências da ideologia de gênero? Nós anotamos aqui pelo menos 4 consequências. A ideologia de gênero, ela põe em risco a perpetuação da raça humana. A ideologia de gênero corrompe a ordem natural das coisas. A ideologia de gênero propaga uma prática pecaminosa. A ideologia de gênero contribui para o plano de engenharia social que visa a desconstrução e destruição da família. Eu gostaria de passar o vídeo do pastor Alessandro falando sobre esses 4 pontos que acabamos de citar, pois essas são as consequências diretas da ideologia de gênero: a troca de papel entre homem e mulher, a confusão da identidade para o ser humano e tantas outras, a desvalorização do casamento e da família. Vamos ouvir, vamos assistir, o vídeo do pastor Alessandro sobre estes 4 pontos
sobre estas 4 consequências da ideologia de gênero? Vamos colocar aqui 4 pontos aonde a ideologia de gênero, ou que faz com que a ideologia de gênero se torne um assunto de tamanha relevância para nós. Primeiro ponto sobre a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela põe em risco a perpetuação da raça humana. Porque é de forma evidente e conhecida que 2 homens não procriam, assim como 2 mulheres também não procriam. E dentro da visão de família dos ideólogos de gênero, a família ela pode ser construída a partir de elementos que irão desempenhar papéis maternos e paternos, aonde esses elementos podem ser pessoas do mesmo sexo. Um outro ponto importante dentro da visão de gênero, que faz com que esta temática seja importante e digna de discussão, é que a ideologia de gênero, ela corrompe a ordem natural das coisas. E quando a gente fala em ordem natural das coisas, nós podemos perceber pelas evidências visíveis, aparentes, que toda a criação ela foi feita, criada com objetivos e papéis bem definidos dentro do mundo criado. E nós vamos perceber que a família, ela possui exatamente o papel de propagador ou de perpetuador da existência humana. Então, quando eu digo que uma família pode ser formada por 2 homens ou 2 mulheres, eu vou de encontro à ordem natural da criação, aonde o próprio Deus, ao criar a família, essa instituição, ele vai dizer que Deus criou macho e fêmea, e o homem irá deixar seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, ideologia de gênero é evidente que corrompe a ordem natural das coisas. Um terceiro ponto importante, principalmente para nós cristãos, é que a ideologia de gênero, ela propaga uma prática pecaminosa. Então, ideologia de gênero é pecado. E por ser pecado, é uma transgressão contra as leis que Deus estabeleceu. Deus, que é o grande legislador do universo, estabeleceu leis para que o ser humano pudesse obedecê-las e viver neste mundo. Por último, a ideologia de gênero, ela contribui para um plano de engenharia social que tem, por fim último, a destruição da família. É isso mesmo, meu querido, o que você está ouvindo. Existe um plano de engenharia social que visa a destruição da família. Pois bem, irmãos, com todas essas consequências danescas da ideologia de gênero, a gente percebe que existe uma ação maligna, demoníaca, muito sutil por parte do inimigo de nossas almas. E nesta ação, nós vemos uma sequência de acontecimentos ao longo da história da sociedade. E nessa sequência de acontecimentos, a gente percebe que primeiro existe a impactação. Primeiro o diabo tenta lançar na sociedade de uma forma traumática a ideologia de gênero. E nesta impactação, o nosso adversário sabe que haverá uma resistência inicial. Que a sociedade, que tem como base a família, que tem como autoridade a Bíblia Sagrada, não vai aceitar de pronto essa ideologia. Haverá uma resistência inicial. Em um terceiro momento, o diabo sabe que haverá uma acomodação.
uma tolerância das ideologias e se prega sobre tolerância das diversidades, mas na verdade essa tolerância, ela é na verdade um ataque a tudo que se relaciona, ou digo, esta acomodação, esta impactação da parte do diabo é na verdade um ataque a tudo que se relaciona à estrutura sociofamiliar. O diabo, para que haja uma tolerância da sociedade, o diabo aos poucos vai tentando acabar com o conceito de família, vai tentando aos poucos tirar a autoridade dos pais, vai tentando aos poucos denegrir a imagem da igreja, vai tentando aos poucos desacreditar as autoridades espirituais, vai tentando aos poucos invalidar as verdades da Bíblia Sagrada, vai tentando aos poucos mistificar a pessoa de Jesus, igualando a tantos outros personagens da história. Então, ao longo da história, o diabo vai trabalhando primeiro a impactação, depois a resistência inicial, depois a acomodação e depois finalmente a implantação de leis, a implantação de costumes, a implantação da ideia propriamente dito, através do ciclo acadêmico, através das artes, através da mídia, através dos posicionamentos empresariais, através da política e finalmente através da justiça, quando são propostas leis para que a sociedade possa se adequar às novas ideologias. Mas então chegamos no tópico número 3 da nossa lição, e no tópico número 3 nós falamos sobre o ideal divino quanto aos sexos. Qual é o ideal divino? Quais são as verdades contidas na palavra de Deus para entendermos toda esta questão da ideologia de gênero? Eu anotei aqui pelo menos 7 verdades que falam acerca do ideal divino quanto ao sexo. A primeira verdade: só existem 2 sexos, homem e mulher. O gênero masculino e o gênero feminino estão diretamente ligados à identidade biológica. Não existe uma identidade de gênero separada da identidade biológica. O homem que nasce homem, a mulher que nasce mulher, eles possuem mentalidades baseadas, atinentes, relativas à sua identidade biológica. Segunda verdade: o gênero, ele é comportamental e está associado diretamente ao sexo. O homem que nasce homem, ele tem uma mentalidade masculina. A mulher que nasce mulher, ela tem uma mentalidade feminina. O que passa disso é de procedência maligna. O que passa disso é da própria vontade, é do próprio egocentrismo humano. O que passa disso não é procedência de Deus. Terceira verdade: o casamento é monogâmico e heterossexual. A proposta de Deus é que o homem deixe a sua casa, digo, a casa de seu pai, a casa de sua mãe, e se una a uma mulher. Nessas palavras, Deus está nos dizendo que o casamento ele é monogâmico, apenas com uma mulher, e heterossexual. Homem se casa com mulher, mulher se casa com homem. Mesmo porque, se fosse homem com homem e mulher com mulher, não seria um casamento, seria talvez uma união, seria, como diz a sociedade pós-moderna, uma união estável, mas não casamento. Casamento é quando uma coisa completa a outra, e esta é a proposta de Deus. Quarta verdade: Deus não erra na associação do gênero ao sexo. Quando alguém diz que nasceu homem com a mentalidade de mulher,
ou nasceu mulher com a mentalidade de homem, quando alguém diz que nasceu homem em um corpo de mulher, ou nasceu mulher em um corpo de homem, ele está dizendo, na verdade, que Deus errou na sua criação, que Deus errou na sua formação. E dizer isto é dizer que Deus errou. Mas nesta quarta verdade, nós afirmamos peremptoriamente: Deus nunca erra, e Deus não erra na associação de gênero ao sexo. Verdade número 5: crianças não escolhem gênero sexual. Os pais são os responsáveis em educar e orientar seus filhos, principalmente nas questões sexuais. E os pais devem fazer isto orientando o homem a viver como homem, a pensar como homem, mulher a viver como mulher e a pensar como mulher. Porque criança não tem idade psicológica, não tem maturidade psicológica para decidir o seu gênero. Mesmo porque a questão de gênero não é algo que deve ser decidido, é algo que deve ser aceito naturalmente por Deus. Se eu nasci homem, eu sou homem. Se nasceu mulher, é mulher. Sexta verdade: os pais são responsáveis pela educação sexual dos filhos. Não é a televisão que deve educar nossos filhos, não é a sociedade pós-moderna que deve educar nossos filhos através de suas ideologias. A responsabilidade da educação e da formação moral dos nossos filhos são os seus respectivos pais. Sétima verdade: aberrações e distorções comportamentais não podem ser aceitas como normais. Se um homem resolve ser mulher, isso não pode ser aceito como uma normalidade. Se uma mulher resolve ser homem, isto não pode ser aceito como uma normalidade. Nós sabemos que estas decisões tomadas é um somatório da educação, da criação, do psique, de adaptações e também da parte espiritual. O homem procura, desde o Jardim do Éden até os dias atuais, desvirtuar a criação de Deus, desvirtuar a mente da criatura de Deus, para que ela se revolte contra o seu Criador. Mas a Bíblia diz que ainda existe um que o resiste, e este é o Espírito Santo de Deus. Enquanto houver igreja na face da terra, haverá uma resistência. Enquanto existir servos de Deus que advogam, que creem, que acreditam e que vivem a palavra, haverá uma resistência de todas essas ideologias. Eu espero que o professor, nessa lição, possa estudar bem a lição da revista, possa estudar bem os comentários lidos, e para que Deus te dê graça, te dê força, conhecimento e sabedoria para ministrar uma boa aula. Então nós falamos de 3 tópicos. Primeiro tópico: o que é ideologia de gênero. Segundo tópico: quais são as consequências da ideologia de gênero. E terceiro tópico: qual é o padrão divino para a sexualidade do ser humano. Que Deus possa nos abençoar nesta aula de número 2. Eu queria aproveitar e te pedir para que você possa promover o nosso canal, compartilhando este nosso vídeo, curtindo, comentando e acionando também as notificações para que você possa receber nossos outros vídeos. Que Deus te abençoe e uma boa aula neste domingo.